Pleroma é isso. Pleroma é estar satisfeito em Deus. Pleroma é a substituição do cansaço pelo preenchimento. Pleroma é estar inteiramente em Jesus. O inimigo, ao longo do tempo, ele achou uma brecha na palavra cansaço e roubou a plenitude que Deus entregou a nós através da sua presença. O cansaço roubou a plenitude. É sobre isso e mais um pouco que eu quero dizer essa noite. O cansaço rouba a plenitude. O cansaço rouba a nossa mente de entender aquilo que já temos. Porque quando ele entendeu que nos colocar cansados faz com que a nossa visão perca o foco daquilo que já conquistamos, ele vence a guerra. O cansaço roubou a plenitude. Colossenses capítulo 3, versículo 16 ao 17 diz que a palavra de Cristo habite plenamente. Plenamente é pleroma em vocês. Que a palavra de Cristo habite pleroma em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. A gente precisa entender algumas coisas, que não é o salário grande que nos preenche, não é o ministério que nos preenche. Se estar nesse altar é sinal de que estamos preenchidos, estamos fazendo alguma coisa errada. Jesus é a nossa plenitude. Jesus nos deixa completo. A gente precisa entender alguns pontos, que é estar em Jesus é estar inteiro. Estar em Jesus é dar a Ele 100% de tudo. A palavra, inclusive, solteiro, vem de estar inteiro. Sou eu teiro, sou inteiro. Antes de dar a alguém alguma coisa, seja você o 100% de tudo de Deus. Eu entendo que tem muitos de nós, do nosso meio, na nossa família, na nossa casa, que está tentando levar a gente para um lugar que nem eles foram ainda. Tem gente se perdendo, tentando levar pessoas a níveis de unção que ela mesma nem foi. Não está inteiramente em Cristo, tentando levar em pedaços outras pessoas para Jesus. Ezequiel capítulo 44, versículo 18, parte B, diz: não vestirão nada que os faça transpirar. Essa era uma palavra para os sacerdotes. Eu falei isso no domingo passado um pouquinho, e o texto é esse. Ezequiel 44, versículo 18. Era uma função dos sacerdotes. Olha, vocês vão vestir roupas que não fazem vocês transpirarem. Mas se por algum acaso vocês estiverem ministrando ao Senhor, se por algum acaso vocês estiverem dentro do tabernáculo e o serviço de vocês fizerem vocês suarem, vá para casa e troque de roupa. Todas as vezes que o sacerdote suava, ele precisava trocar de roupa. Teu suor não importa, irmão. Nosso suor não importa. Se a gente soa, troca de roupa. Ninguém precisa ver o meu trabalho. Quem precisa ver é quem está diante de mim, que é o Senhor. Suou, troca de roupa. Cansou, troca de roupa. Entristeceu, troca de roupa. Se magoou, troca de roupa. Você precisa estar inteiro. Todas as vezes que os nossos pensamentos são dúbios, militam entre dois pensamentos, a gente se perde. Porque aí a gente começa a achar que o nosso serviço é maior do que o nosso servir. Servir não tem nada a ver com serviço. O serviço é importante. Mas servir quer dizer entregar 100% do seu coração. É quase ao contrário de uma criança que recebe a ordem de um pai assim: senta no seu lugar. Ela está sentada, mas dentro dela ela está em pé. Todos nós já passamos por essa fase, né? Eu vi esses dias um meme que era uma criança sendo corrigida pela mãe e pelo pai.
Aí ela de rosto para a parede, ela falando, quando eu sair daqui, eu vou sair de casa, ela nunca mais vai me ver. Quem não já passou por isso? Depois da correção, eu vou embora de casa com 10 anos de idade, dinheiro nem para comprar bala. Isso significa que o meu serviço é sim de extrema importância, mas ele não é tudo. Trocar de roupa é importante. E o trocar de roupa aqui é sobre pensamentos, é trocar a intenção. Todas as vezes que a minha intenção é corrompida, o cansaço chega. Todas as vezes que eu me cansei de vir ao culto, a minha intenção não era servir ao Senhor no culto. Todas as vezes que eu me cansei naquela escala, a minha intenção não era servir na escala, era ser visto. Todo mundo que quer ser visto compara, e quem compara compete. Todo mundo que quer ser visto fazendo alguma coisa se compara com alguém. A gente começa a perceber, eles têm, eu não tenho, eles conquistaram, eu não conquistei, e todo mundo que se compara se perde. Você está entendendo? Diz amém? A gente pensa que só porque a gente faz uma oração, que a gente vem até o altar e com isso acreditamos que Deus está no nosso coração, e a gente continua vivendo do nosso jeito. Não! Essa história é do diabo, ele mente. Nós precisamos da plenitude, ser inteiros, inteiramente de Jesus. Você aí no seu lugar, você consegue se imaginar Jesus largando tudo, jogando a cruz no chão e dizendo, eu não aguento mais? Alguém, de verdade, você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Jogando a cruz no chão, não, eu não vou mais carregar a cruz. Eu não quero mais, é impossível pensar isso de Jesus. Alguém já conseguiu pensar isso de Jesus? Não dá. Você consegue imaginar Jesus magoado, chateado, porque a gente feriu a ele, e agora chateado, ele não vai mais congregar com a gente? Consegue imaginar isso? Sabe quando a gente se entristece, a gente não quer vir ao culto? Imagine Jesus agora magoado, dizendo, eu não vou mais congregar com essa galera. Não quero mais congregar com meus irmãos. Não, Jesus se entregou por inteiro. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 10, versículo 25 ao 39. Diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Você entendeu? Não vamos deixar de nos reunir como igreja, como alguns estão acostumados. Mas vamos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês aceitaram a Jesus, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pode passar, eu acho que é até o 39. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e ele não vai demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não vou me agradar dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem,
e são destruídos. Mas somos daqueles que creem, e porque creem somos salvos. Meu Deus, esse texto gritou na minha mente segunda-feira. Gritou. Eu acho que é um resumo. Hebreus 10, 25 ao 39. É o resumo da vida de todo cristão que tenta todos os dias ser melhor. Que tenta entender que, meu Deus, eu estou cansado, mas eu te amo. Sabe quando você chega naquele ponto? Eu estou cansado, mas eu te amo. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Você pode repetir isso para você? Eu não vou parar. Lendo esse texto, eu entendi duas coisas. Duas não, tem mais 7 aqui. Mas, primeiro, eu entendi que Jesus, ele gostaria de morrer exatamente como o filme A Paixão de Cristo mostra. Quando nós vamos ler biblicamente e historicamente, é muito pior do que aquele filme. Eu vou te falar alguns pontos. O intestino de Jesus, naquele caminho até o Gólgota, estava saltando para fora. Comece a imaginar aí junto comigo. O intestino de Jesus estava saltando para fora. Sua caixa torácica estava visível de ambos os lados, de tanta perfuração. Ele estava dilacerado. A pele da sua barba havia sido arrancada por todos os açoites que passavam e arrancavam. A costela de Jesus e os músculos dele estavam expostos. Na cruz, com as mãos furadas, sufocado, ele precisava se inclinar todas as vezes que precisava respirar. Mas a cruz, como não se amoldava ao seu corpo, havia lascas tortas e com isso, ele esfregava as suas costelas dilaceradas ali. Só um resumo de muitas coisas que eu estava lendo. E aí eu entendi, eu falei, eu acho que Jesus preferia morrer como foi o filme A Paixão de Cristo. Não está nem perto do que a tradição diz como foi. Mesmo depois disso, você consegue imaginar Jesus abrindo mão da cruz e dizendo que não queria mais viver aquilo? A Bíblia diz que há uma coisa no Espírito de Deus que não há perdão. E a blasfêmia. E a blasfêmia contra o Espírito Santo no original quer dizer invalidar a morte do Filho de Deus. Invalidamos a morte do Filho de Deus quando a gente quer trocar a cruz por bênçãos. Invalidamos a morte do Filho de Deus quando queremos trocar a cruz por as vontades. Invalidamos a morte do Filho de Deus quando a gente quer trocar a cruz por aquilo que é bom pra gente. Eu cansei de pedir a Deus coisas boas, porque eu entendi que tudo que é bom pra mim não é bom pra Ele. Tudo que você julga bom pra você não é bom pra você, não é bom pra gente. A minha carne nunca vai pedir pra eu ser justo. Ela nunca vai pedir para eu amar. Ela nunca vai pedir para eu ajudar. Ela nunca vai pedir para eu parar de apontar as pessoas. Nunca. Ela vai militar contra o Espírito o tempo inteiro. Depois de tudo isso que eu contei para você, Deus precisou virar as costas para seu filho e ele dizer: Pai, porque o Senhor me abandonou? Eu já havia lido isso diversas vezes, essa frase de Jesus: Pai, por que o Senhor me abandonou? E eu entendi uma verdade: Deus continua abandonando filhos cheios de pecado. Eu preguei aqui sobre domingo e essa é uma extensão da palavra de domingo. Eu acho que a igreja brasileira, nós como noiva de Cristo, a gente passou a enxergar Deus como um pai do século 21, que não corrige como antes, que não bate como antes,
que não aperta como antes. E aí a gente passou a entender: eu vou fazer, ele vai me perdoar. Não deu ruim para outro, João vai dar para mim. Eu sempre falo com a galera, né? Quando a gente está em algum assunto assim, eu falo: gente, eu não posso errar muito não, porque eu tenho certeza que eu vou ficar para exemplo. Eu tenho certeza que eu vou virar foto e blusa da família. Certeza absoluta. Como muitos já viraram, né? Tendo tudo isso de dor, o pior não foi isso. Não foi agonizar por 4 horas naquela cruz. Difícil para o filho foi perceber que o pai não estava mais perto olhando para ele. Os pecados ainda hoje fazem com que o pai não olhe mais para nós. E essa é uma verdade que a gente precisa voltar a falar. É uma verdade que, como irmãos, a gente precisa voltar a se corrigir. Mano, melhora, conserta, porque o pai vai virar as costas para você. Meu Deus! Deus continua abandonando filhos cheios de pecado. A gente precisa entender, assim, é verdade que a gente ouve há muitos anos que Jesus vai voltar. Existem muitas profecias para quem estuda escatologia, sabe, falta bastante coisas para acontecer. Jesus vai voltar mais cedo ou mais tarde. Ele pode voltar para a noiva de Cristo, ou ele pode voltar para algum de nós. Eu posso dormir hoje e não acordar amanhã. E se ele voltar para mim, será que o Espírito de Deus estará de costas para mim, ou ele estará de braços abertos para me receber? Eu preciso avaliar isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O fim virá. Você leu comigo. O fim virá. Eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu gostava de pregar sobre denúncia, né? Gosto de pregar sobre denúncia de demônios, né? Espíritos. Mas não sei o que está acontecendo. Eu só estou indo para esse lado agora. Bitoma quer dizer cadáver. Cadáver quer dizer alguém caído, correto? Não tem como ter um cadáver de pé. Lucas, capítulo 17, versículo 37, Jesus disse. Perguntaram a Jesus, ele estava explicando sobre o fim dos tempos. Jesus estava dando uma ordem para eles e explicando: olha, vai acontecer. Se vocês não se consertarem, tem que botar a casa em ordem. Lucas 17 é inteiro. Para você que não entende Apocalipse, leia Lucas 17. Você vai entender pelas palavras de Jesus como será o fim dos tempos. Mas no último versículo de Lucas capítulo 17, Jesus diz que é chegado o tempo e os discípulos perguntam: onde, Senhor? Jesus respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. No fim dos tempos, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que é um cadáver? Cadáver são pessoas caídas. O que é um abutre? Abutre é uma ave da família das águias. Parece uma águia, mas não é. Abutre é um animal, é uma ave muito parecida com a águia, mas não é uma águia. Até é da família da águia. Ouvi um pregador dizendo isso, mas não é uma águia. Abutre se alimenta de coisas mortas, ou seja, Jesus estava dizendo: onde estiver pessoas caídas, ali se ajuntarão os que se alimentam da morte. Muitos de nós permanecemos caídos porque a gente não elimina do nosso meio abutres. Existem homens e mulheres como abutres, só servem para apontar o seu erro, só servem para estender o dedo no seu rosto, mas não conseguem te levantar. Não é que eles não conseguem, é que eles são especialistas em comer carne podre. Tem um amigo que não é amigo, tem a família que não é a família, tem um irmão que não é irmão.
Eu não estou dizendo para passar a mão na cabeça, mas eu estou dizendo que se tem um irmão seu caído, meu irmão, a última coisa que você pode fazer é apontar o dedo. Nem é a última coisa, nem deve fazer. Esse papel não é meu, esse papel é de Jesus. Estenda a mão. Nós não somos abutres. Nós não somos aqueles que comem carne dos outros. Abra a mão dos abutres. Os abutres parece até que tem visão, mas eles só comem carne podre. Eu preciso que a gente entenda que a gente precisa se mover dos lugares, se mover para longe das pessoas, se mover de ambientes. Você é águia. A águia voa alto. A águia enxerga coisas a longe. A águia consegue ter uma visão a longo alcance. Cuidado com os que se alimentam da queda dos outros. Tem gente que fica contando o tempo para alguém cair, né? Fica contando os minutos, ajuntando pessoas. Vai cair, vai levar uma banda, vai levar uma rasteira. Abutres! Levante sua mão mais alto que você puder e repita comigo: nós repreendemos abutres no meio da noiva de Cristo. Comedores de carne podre, repreendidos em nome de Jesus. Quais são os abutres da sua vida, meu? Quais são as pessoas que se alimentam de coisas ruins, de coisas podres? Tem pessoas que você precisa eliminar. Os pastores estão aqui, recebem muita gente em gabinete. Na maioria das vezes o problema não está nem mais na pessoa, está com as pessoas que ela anda. Vive caindo no mesmo erro. Pastores, pastora, eu estou tentando, eu levanto e caio, levanto e caio. Já parou para analisar com quem você anda? Já parou para perceber do que se alimentam aqueles que estão do seu lado? Tem gente que é carnicida. Sei lá se existe essa palavra. Carniceiro. Eu ia falar açougueiro, mas vai que tem um açougueiro aqui. É uma brincadeira. Meu Deus. A pior coisa que Deus pode fazer conosco é nos entregar aos nossos próprios desejos. Eu aprendi algo com uma pessoa que me discipulou. Além do meu avô, né? Que meu avô falava muito isso comigo. Meu avô dizia assim: Brandon, agradeça enquanto eu continuo correndo atrás de você e te corrigindo. Agradeça todas as vezes que eu ver você fazendo algo de errado e eu ir até você. Agradeça todas as vezes que eu deixar de comer para ter que te corrigir. Agradeça todas as vezes que eu tenho que pegar a vara para te corrigir, porque o dia que eu não fizer mais isso, o meu coração não está olhando para você. A gente precisa agradecer enquanto tem pastores, líderes, enquanto Jesus está tendo acesso ao nosso coração, porque a hora que o pecado se cauterizar, ele vai se apartar da gente. Meu Deus. Enquanto Jesus estiver gastando tempo com a gente, tá bom. Mas a hora que aqueles pequenos erros, aqueles pequenos elos não mais incomodar o nosso coração, tenha certeza de uma coisa: o Espírito de Deus já está longe da gente. Que Deus nos livre de colocar o pé para fora dessa igreja e o nosso pequeno erro não nos constranger. Tá bom enquanto ainda a gente se constrange, porque a hora que o constrangimento não mais chegar ao nosso coração, Deus já se apartou da gente. Saul
Deus teve o coração de Saul no seu primeiro ano de reinado. Ele reinou mais tantos anos sem ter a presença de Deus. Ele deixou de ser rei, ele deixou de vencer guerras, mas no dia da morte dele, eu li com vocês domingo passado, que Deus disse biblicamente: eu, o Senhor, permiti que ele morresse, porque eu já não estava mais no coração dele. Funcionar não quer dizer que Deus está. Fazer acontecer não quer dizer que Deus está aprovando. É o Senhor virando as costas para nós. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual era o problema do Brandon até segunda-feira antes de ler esse texto? É que eu achava que a misericórdia de Deus, além de durar para sempre, parava em algum momento de me corrigir. Eu achava isso. Sabe quando você começa a olhar para uma galera que erra, mas nunca é corrigida por Deus? Meu irmão, você não está lá quando ele bota a cabeça no travesseiro. A gente não está lá quando de madrugada ele acorda, quando de madrugada ela acorda. Nós não estamos lá quando Deus grita naquele banheiro. Não é porque parece que está bom que está tudo 100% legal. Quem se entrega aos desejos da carne perde o temor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estava me perguntando: Senhor, por quê? Tem uma galera que erra, sabe que está errando, mas não deixam de errar. Aí que eu entendi. Eles não estão ainda 100% longe de Deus, mas já perderam o temor. Onde não há temor, não há sabedoria. A sabedoria é a única coisa capaz de fazer você escolher entre o que é bom e o que é ruim para você. Quem não é sábio faz escolhas que são ruins para ele, mas ele entende que tem que fazer aquela escolha. Onde não há temor, não há sabedoria. A nossa carne nunca nos pedirá para ser generoso, para ser justo, para não tocar, para não fazer. A carne é inimiga do Espírito. E por ser inimiga do Espírito, a carne, nós vamos perceber que Satanás, ele não vai trazer uma corrente inteira para você. Eu vi isso esses dias foi numa aula que eu tive foi no CFNI. Foi uma aula do CFNI, da minha faculdade. E eles ilustraram isso, eu quis trazer para cá. Satanás nunca vai nos dar uma corrente inteira. Satanás não vai te dar uma corrente inteira. Ele não vai te enrolar de uma vez só. Mas uma corrente é feita de elos. E os elos da corrente representam as nossas decisões. Então eu tomo uma decisão hoje, um elo a mais é imposto em mim. Eu tomo outra decisão amanhã, outro elo é agarrado àquele pedaço da corrente. Eu tomo uma atitude hoje, não me arrependo, os elos vão se entrelaçando no meu corpo, até que Satanás não precise me oferecer uma corrente, mas todos os dias ele me ofereceu um elo. Ele não me aprisionou de uma vez. Uma pessoa acorrentada, tá aqui a pastora Elaine, trabalha com libertação. Uma pessoa acorrentada, ela não é acorrentada da noite para o dia. Uma pessoa limitada dos seus movimentos não é limitada da noite para o dia. Para uma pessoa chegar num estado como esse, ela tenta dançar e não consegue. Ela tenta se movimentar e não consegue. Ela tenta sair do lugar que ela está presa, mas ela não consegue. Mas não foi por conta de uma corrente. Satanás não aprisionou ela. Eu aprendi uma coisa: Satanás não tem o poder de aprisionar ninguém, meu. Mas ele tem a oportunidade de me oferecer elos todos os dias. São os elos que eu aceito, as decisões que eu tomo. E eu acredito que eu não preciso falar mais nada. Só com essa imagem você consegue perceber o que eu estou querendo dizer. A gente vai se prendendo nos elos. Eu quero dizer para você essa noite, eu já começo a encerrar, que você precisa entender
que mesmo estando preso, essa palavra é para nós. Desde segunda-feira eu estou, Senhor, traga à minha mente os lugares que eu estou preso. Traga, Senhor, traga. Vai trazendo a minha memória. Segunda-feira eu comecei a gritar em casa. Eu comecei a dizer: a morte da minha mãe não será mais motivo de aprisionamento. Preso numa memória que já se passou há 4 anos. Essa noite é um convite para nós. Lembra dos elos que te prendem. Lembra, meu irmão, para você tomar cuidado de com quem você vai se anelar. Na hora da sua pior guerra, quem está lá 3 horas da manhã no seu quarto não é o seu melhor amigo, é Jesus. Grita por Ele. Ele pode quebrar os elos. Jesus, Ele nunca solta da sua mão. Jesus, Ele vê suas lágrimas. Cena Jesus aí, gente. Alguém vai tirando os elos enquanto eu for falando. É um ato profético isso aqui, representando a igreja. Jesus chegou para manifestar o reino, para manifestar o reino dele. Quando Natanael avista Jesus, Natanael fica assustado. Quem é esse homem que estão falando? Jesus grita: Natanael, eu te vi debaixo da árvore. Eu te vi lá chorando quando ninguém te via. Natanael, eu estava lá tirando as correntes do seu pescoço, debaixo daquela árvore, quando ninguém estava vendo, eu estava lá. Eu estava removendo os abutres de você, Natanael. Natanael, eu vi você. E esse é o ponto. Agora você é livre. Você pode dançar, Natanael. Você pode entender, Natanael. Porque ninguém te viu. Eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi. Rabadaraiandarabaxê. Bibiniabacalabaiandaraiandar. Ninguém vê a sua dor. As pessoas não se especializaram em curar dores dos outros. Elas se especializaram a causar mais dores, a eliminar dor. Só o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode dizer: Ezequiel, profetiza no meio desses cadáveres. Senhor, como é que eu vou fazer? Só abra a boca. Essa noite é um convite para você, para nós como igreja, profetizar sobre os cadáveres da nossa vida. Profetizar sobre os cadáveres. Só você pode dar voz e tornar gigante aquilo que está dentro de você. A psicologia diz isso. Só você pode fazer tornar grande ou diminuir. Esse é o ponto. A gente às vezes precisa contar a nós mesmos as guerras que nós já vencemos. Eu quero te convidar essa noite, comece a contar para você mesmo as guerras que você já venceu. Brandon, você já saiu de cada buraco, Brandon. Brandon, você já saiu de cada choro, Brandon. Brandon, você já virou tantas noites, mas você chegou até aqui. Vamos ser sinceros uns com os outros. Chegar até aqui dependeu mais dos seus amigos ou dependeu mais de Jesus? Chegar até aqui foi na força do seu braço ou foi na força de Jesus? Chegar até aqui foi ouvindo as pedradas que tacavam na sua direção ou foi ouvindo as verdades bíblicas?
eu vou morrer dizendo: não importa o que dizem, não importa o que falam, nós somos a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo é triunfante, e quem triunfa passa por cima de qualquer coisa. E se for preciso, nós nos posicionamos para dizer e gritar bem alto: Satanás e seus demônios, não sei o que vocês querem fazer, mas uma coisa tenho certeza: a igreja de Cristo vai passar por cima de você. A igreja vai passar por cima. Bata no seu peito, mais alto que você puder, e diga: eu vou passar por cima. Meu Deus, que verdade que gritou no meu coração essa semana. Eu vou passar por cima. Lembra aí do problema que você vivia há anos atrás? Passou tanto tempo que agora quando você prega, você fala: lá atrás, naquela hora parecia impossível passar por cima, mas você passou por cima. Quem vive satisfeito em Deus, quem vive no pleroma de Deus, vive na satisfação daquilo que vão fazer. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, tenho 5 minutos, 6 minutos. Quando Jesus estava no barco com os discípulos se atormentaram. Cadê o Natan? Natan tá aí? Cadê o Natan? Tá aí não? Essa parte foi o Natan que montou comigo, essa parte da ministração. Natan, para você que quer montar a ministração, senta com o Natan, passa meia hora, o Natan vai montar a ministração junto com você. Natan falou: Brandon, estava em casa e eu estava lendo, eu não entendi, me ajuda, vamos ler junto. Por que o mal obedeceu a Jesus? E a gente conversando, a gente chegou a uma conclusão. Tinha que estar aqui o Natan. A conclusão é a seguinte: para quem tem certeza do final, não se importa com a circunstância. Jesus sabia o propósito dele. Quando o mar começou a se agitar, eu acho que no sono ele disse para ele mesmo: essa tempestade não vai me matar, eu sei que o que me pertence é a cruz. Quem tem certeza do final da história não se atormenta com qualquer tempestade. Sabe por que os discípulos estavam com medo? Porque eles ainda não tinham 100% de convicção de qual era o propósito deles. Jesus tinha. Ele sabia. Pode o soldado tentar me prender, Pedro, bota a orelha dele no lugar. Pode Judas tentar me vender, não importa. Podem tentar me matar antes do tempo, não vão conseguir. Eu já sei o fim da história. Meu irmão, se você está aqui hoje, você não sabe o fim da história. Deixa eu te contar o fim da história, um pedacinho dele. Jesus vai voltar triunfante. Ele vai resgatar a sua igreja. Ele vai trocar as nossas roupas. Ele vai trocar as nossas vestes. A lágrima vai acabar. A tristeza vai acabar. A inconstância vai acabar. E o que vai restar é vida na vida. O que vai restar é o alimento que não me deixa mais ter fome. O que vai restar é a água que não me dá mais sede. O que vai restar é o pleroma de Deus. A plenitude é a vida na vida. É o discipulado do próprio Cristo. Discipulado do Cristo. Deus tem ministrado isso no meu coração. Sabe o que é o discipulado do Cristo? Vem cá, Rian. Aprendi isso no CFNI também. Vira para a igreja. Discipulado. Muitos disseram até segunda-feira para mim, me ensinando, que discipulado era andar ao lado. Mas discipulado não é só isso. O discipulado de Cristo é Cristo descer para o lado. Discipulado de Cristo é saber que Cristo, Ele não vai só estar na sua frente. Cristo não vai só estar na sua retaguarda. Os anjos não vão só te proteger ao teu redor. É descer para o lado, é andar um lado ao outro. É o Espírito de Deus nos conduzindo por onde Ele quiser. É o Espírito de Deus pegar na nossa mão e não ser um abutre, mas é me colocar para voar mais alto.
Lembra dos buracos que você já esteve? Era esse Jesus que estava lá. Você lembra dos choros de madrugada? Era Ele que estava lá. Não eram os amigos, era Ele. Existem amigos mais chegados que irmãos? Existe. Nós temos, eu tenho. Mas a maioria dos choros, eles nem ouviram. Na hora dos gemidos, daquela dor no estômago, que só a psicóloga pode falar que a dor no estômago é do que está na minha mente. Era Ele que estava lá, irmão. Era Ele que estava enxugando as minhas lágrimas. Quantos de nós já chegamos em um culto quebrado e saímos daqui abraçado por Jesus? Levante sua mão. Você que já chegou aqui quebrado e abraçado por Jesus. Mas deixa eu te dizer uma verdade: isso tudo pode acabar. Esse abraço de Jesus pode acabar, porque a iniquidade aparta a presença de Jesus no nosso coração. Satanás não foi expulso do céu, irmão. Não foi porque ele pecou, não. Não foi porque ele tramou contra Deus, não. Isaías vai nos revelar por que Satanás foi expulso do céu. E para encerrar, eu encerro dizendo isso. Isaías diz: Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu porque se achou no seu coração iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é a sequência do mesmo pecado que a gente deixou de se arrepender. Deus continua apartando de perto dele filhos iníquos. A iniquidade ainda hoje aparta os filhos para longe do Pai. Jesus vai voltar. A gente precisa se apaixonar de novo. Eu quero te convidar a se apaixonar de novo. Eu quero te convidar a se derramar de novo. Eu quero te convidar para que você entenda que nós somos filhos, irmãos. E existe um pai que não quer abandonar os seus filhos. Mas eu preciso encerrar dizendo isso: Deus ainda abandona filhos iníquos. A iniquidade continua nos afastando de Deus. Igreja de Jesus, vamos se arrepender.